Siga minhas redes sociais. Oi, gente bonita aí. Feliz centésimo com Simba, o leão branco. Dessa vez eu decidi por uma curiosidade, porque eu também quero saber se é parecido com o Rei Leão. Mas só um episódio. Então vamos começar com o básico. Aventura com animais falantes. Comédia das antigas. E sim, puta merda sim, muitas coisas parecidas com o Rei Leão. Os designs são o que você esperaria. E a execução também. Então nós temos algo simples, mas bonitinho, com eventuais erros que não são realmente da produção ser falha, mas porque era limitada como todas eram na época. É difícil de você reclamar de uma leoa que tem um pescoço de girafa ocasionalmente, quando você tinha que desenhar tudo à mão, e cada uma dessas coisas tem que ser considerada o tempo todo. Por outro lado, a história é insana. E não, eu não estou indo para spoilers pesados ainda. Eu só tenho que dizer que em um episódio tem mais do que o suficiente para um filme inteiro. E esse filme se chama Madagascar. Para você apreciar isso, você tem que se permitir gostar daquele tipo de comédia antiga. Claro que a Canastrão é velho. Então, se você não começar a ver com aquele tipo de mentalidade, sim, algumas coisas vão ser ridículas demais. Mas fora isso, o problema maior é a quantidade de história. Hoje em dia, você não veria essa quantidade de história em menos que 3 episódios. Aqui deu a impressão que eles só pararam porque eles tinham que parar. Mas tem aquela beleza de coisas de Osamu Tezuka. É simples, mas funciona muito bem. Mas deixa as pedras rolar. Ok, eu sei o que vocês estão esperando. As semelhanças com o Rei Leão. A história começa com o casal real da floresta. A única diferença é que Mufasa, César, é albino. Ele é o protetor da floresta, ele zela pelos animais, é basicamente a mesma coisa. Eles só não chegam a determinar que existe um limite para o seu reino e tem uma clara interação com seres humanos. Aparentemente tem fazendas próximas o bastante, e o rei estaria libertando animais domésticos. Se você tem um mínimo de noção, você sabe que aqueles porcos que ele libertou não vão sobreviver muito tempo, mas é para crianças. Eu suponho que em uma sociedade de animais em que eles discutem como fazer as coisas, aqueles porcos talvez consigam sobreviver, mas eu duvido que alguém tenha pensado nisso. Ao mesmo tempo, os grandes inimigos são humanos, porque eles caçam, e tem um animal que caça e ele é um inimigo do reino. Nós literalmente temos um conselheiro que é um mandril, e não é o Rei Leão que vai aparecer nas estrelas, mas a Rainha Leoa. Mas aí as coisas realmente mudam. Em vez do inimigo ser um outro rei que matou o pai e afastou o filho, o inimigo é o homem que está caçando. A rainha é presa já grávida. Kimba não conheceu seu pai. Ele nasce numa viagem em um navio, tem um monte de ratos e gatos e parece que isso tudo vai virar aquelas animações do Titanic, mas basicamente, como ele é pequeno, ele consegue sair da jaula. Os animais preveem que vai ter uma tempestade e o navio vai afundar, e por isso mandam ele fugir. E depois dele sobreviver, peixes tentam ensiná-lo a nadar, desistem porque ele não consegue aprender e o empurram. E uma série de borboletas mostram para ele qual é o caminho de volta para a África. De novo, é para crianças. Mas se ele tem mais de 2 meses de viagem já, ele não sobreviveria esse tempo todo. Nem se aqueles peixes fossem peixes marchantes super rápidos, voando pelo ar e levando ele, a não ser talvez que ele coma algum dos peixes. Mas com certeza teve planejamento aqui. Por exemplo, esse rei que passa não sei quanto tempo com ratos e se preocupa com os ratos e tem que salvar os ratos e não consegue, no fim das contas é mostrado de cima como se fosse um rato, e isso pode querer dizer que ele se vê como um deles ou ele não se vê diferente deles, o que é no mínimo interessante. Mas eu não precisei ver o segundo episódio para ver tantas conexões com coisa da Disney. Eu diria que mesmo que seja acidental, perto demais para eles não serem responsabilizados. Eles só não foram porque Osamu Tezuka e companhia não quiseram, e não importa quem tomou a decisão, é uma situação Robin Williams. Você vai ter essa espada de Damocles sobre a sua cabeça até você admitir a sua culpabilidade. Mesmo que seja admitir que talvez tenha havido algo e não estava sob seu controle. Vocês têm advogados o bastante para fazer isso de um jeito que vocês passem um pouco mais de luz a Osamu Tezuka como um inspirador disso, sem serem responsabilizados legalmente. É o que você deveria fazer. Mas é isso. O que você achou desse anime? Deixa nos comentários. Eu te vejo na próxima. Tchau! E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho.